Bom dia, povo abençoado, família abençoada. Como é que passou esses dias? Graças a Deus aí na paz. Que bom que você está aqui nesta manhã para nos assistir, para nos acompanhar. Quero pedir para você chamar aquelas pessoas que já estão aí de pé. Está tomando café ainda? Tudo bem, não tem problema, mas coloca o celular do lado aí, assista, para que Deus possa nos ensinar nesta manhã. Quero declarar a você, a nós, um domingo abençoado, um domingo cheio das bênçãos de Deus. Que o Senhor esteja nos abençoando nesse dia e que o Espírito Santo de Deus venha nos trazer luz, venha nos trazer entendimento. Vamos começar hoje um assunto diferente, um assunto que é muito importante, que fala sobre anjos. Anjos existem. E nós vamos aqui aprender algumas coisas sobre os anjos, tá bom? Vamos orar pedindo que o Senhor venha nos abençoar nesta manhã, derramando sobre nós da sua unção e que nós possamos compreender as verdades que Ele tem para revelar a nós da sua palavra. Ore comigo onde você está aí. Pai, nós te agradecemos por este dia, te agradecemos por esta manhã, queremos nos colocar diante do Senhor, nos abrimos para a ministração da Tua Palavra, que o Teu Espírito Santo venha abrir os olhos do nosso entendimento, que a Tua unção que nos ensina todas as coisas, nos ensine nesta manhã, meu Pai, e que a Tua Palavra seja revelada a nós. Que o Senhor fale conosco, que nós possamos nesta manhã, neste dia, crescer um pouco mais no conhecimento da Tua Palavra. Fica conosco, ensina-nos, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Bom, o assunto então é anjos. Vamos falar sobre anjos. Eu quero começar dizendo algo e gostaria que você repetisse comigo o que eu vou dizer aqui, tá bom? Ou após mim. Diga assim: anjo é anjo e gente é gente. Não entendeu nada? Mas repita de novo aí. Pense no que você está falando aí, ó. Anjo é anjo, gente é gente. Por que eu quis começar já com esta frase? Meu amado, porque muitas vezes, e nós vamos ver aqui ao longo do nosso estudo, que os anjos se manifestam na forma humana, tá? E nós vamos ver também que existem algumas espécies, vamos chamar assim, de anjos, que olhando para eles, você fala, meu Deus, que ser é este? É o que a Bíblia chama de seres viventes, né? Então, por eles muitas vezes se manifestarem como pessoas, como humanos, embora eles sejam pessoas, mas não sejam humanos. Quando falamos pessoas, estamos falando de um ser que tenha personalidade. Muitas vezes eles se manifestam como humanos. E nós, por aprendermos por associação, a nossa maneira de aprendizado muitas vezes é por associação. Nós associamos uma coisa a outra para que possamos aprender. Então nós criamos às vezes uma imagem de que anjo é como um ser humano. E não é, querido. Em alguns aspectos eles são parecidos conosco, mas anjo é anjo e gente é gente. Tá bom? Fique isso desde já colocado aí na sua mente, porque ao longo do nosso estudo, da nossa matéria, nós vamos aprender bastante sobre eles. E eu queria começar com você dizendo o seguinte: nós temos a apostila, está disponível aí, Telmo? O Telmo colocou a apostila para vocês aí. Nós temos aqui a seguinte colocação: a realidade da existência dos anjos. Então, a despeito do misticismo que envolve este assunto, a despeito da maneira como muitas vezes esse assunto é abordado e às vezes causa dúvida se a pessoa realmente
viu um anjo, se realmente um anjo existe, para nós que cremos nas Escrituras. Nós cremos sim que eles existem, porque a Bíblia fala sobre eles. Homens e mulheres de Deus da Bíblia relatam, é relatado que eles tiveram visões, contatos com anjos. Jesus fala sobre anjos, tá bom? Então, e outros apóstolos falam também sobre anjos. Então nós cremos sim que os anjos existem. E existem outros segmentos espirituais também, outros grupos que têm suas, aspas, religiões, que também creem em anjos. Tá? Muitos grupos creem. E nós queremos dizer para você que nós vamos estudar da perspectiva das Escrituras Sagradas, que é a Bíblia. Tá legal? Então nós não vamos usar conceitos de outros segmentos, nós vamos ficar com aquilo que está na Bíblia. Nós vamos ver que a Bíblia fala o nome de alguns anjos, e existem grupos que dizem que existem outros anjos com outros nomes, ou com outros nomes não, né? Outros anjos e que têm seus nomes. Nós não vamos usar esses materiais como base de estudo para nós. Nós vamos usar tão somente a Bíblia Sagrada. Amém? Ok. Porque nós cremos que a Bíblia é o conjunto de livros, e nós já estudamos isso aqui, quando falamos sobre... A primeira matéria que nós fizemos aqui na nossa escola bíblica foi estudando a Bíblia, em um panorama bíblico. E uma das coisas que nós aprendemos no panorama bíblico, na parte estudando a Bíblia, é que a palavra de Deus ela tem 66 livros, que são os livros considerados inspirados por Deus. Nós temos outros escritos que nós conhecemos eles como apócrifos, livros apócrifos, ou seja, considerados sem inspiração divina, que, portanto, não servem para fundamentarmos doutrinas ou ensinamentos. Muitos deles, alguns deles têm um ponto histórico, mas não é de valor algum no sentido espiritual. Quero até aqui deixar uma sugestão para você e uma exortação. Muito cuidado quando você for ler algo ou ouvir algo sobre anjos. Procure saber qual a fonte utilizada. Qual a fonte? O que material foi usado para estudar sobre anjos? Nós vamos estudar tão somente as Escrituras Sagradas ou a Bíblia. Tá bom? Muito bem. Na nossa apostila nós temos assim, a revelação bíblica, número 1 aí. Acompanhe comigo a leitura. Olha, o Antigo Testamento fala sobre os anjos mais de 100 vezes. E o Novo, o Novo Testamento, menciona os anjos por aproximadamente 165 vezes. Aparece sobre anjos no Novo Testamento. Então veja que é um assunto bem tratado nas Escrituras. E ainda, eles são mencionados em 34 livros da Bíblia. Se a Bíblia tem 66, 34 mencionam, é mais da metade. A metade seria 33. Então nós temos 34 livros mencionando anjos. Então veja que é um assunto que ocupa uma boa parte das Escrituras Sagradas. Ok? Primeira informação. Uma outra informação para nós aqui que é importante. O que significa a palavra anjo? Anjo. Nós vamos estudar aqui categorias
e hierarquias de anjos. Tá bom? Fazendo já um parênteses, dizendo que nós vamos nessa matéria estudar sobre anjos, e nós estudaremos anjos e demônios. Ai, pastor, vai falar de demônio, essa parte eu não vou querer assistir, não. Tem que aprender, tá bom? Então, quando falamos anjos, falamos de seres espirituais do bem e do mal. E o significado da palavra anjo, eu disse que nós vamos ver categorias de anjos e hierarquias, mas anjo significa o seguinte, olha, a palavra hebraica, lembra? No Velho Testamento, 100 vezes. No Novo Testamento, 165 vezes. No Velho Testamento, a grande parte foi escrita em hebraico e uma parte em aramaico. No Velho Testamento, aprendemos isso já. Então, a palavra hebraica para anjo é a palavra malak, tá? E a palavra grega para anjo é a palavra angelos. Pode ver que na tua apostila tem essas informações. Malak no hebraico, angelos no grego. Ah, pastor, quer dizer que uma pessoa que se chama Ângela, ela é uma anja? No sentido seria, né? Ah, você conhece uma Ângela? Ou um ângelo? Tá? E o que é que significa a palavra anjo? O que ela significa? Nós temos aí, olha, mensageiro ou alguém enviado. A palavra anjo. Nas categorias e nas hierarquias de anjos é que vai haver distinção de atividade desses seres. Tá legal? Na atividade deles é que vai haver a distinção. Não diz respeito à natureza espiritual desses seres, porém sua missão. Um anjo, né? A palavra anjo é mensageiro, então ele tem uma missão, que é levar uma mensagem, cumprir um propósito, tá bom? O termo é aplicado a seres espirituais, o que eu acabei de dizer para você, olha, benignos e malignos e ainda a homens. Querido, a palavra mensageiro, esse significado, ela não se aplica apenas a seres espirituais, tanto do bem como do mal, ou seja, o que nós chamamos de anjos e demônios, certo? Ela se aplica também a homens. Quando um homem fala, por exemplo, se eu disser para alguém, olha, você é meu mensageiro. Se fosse dizer essa palavra, esta frase, aliás, na língua grega ou na língua hebraica, né? No grego seria o quê? Meu ângelos. Então você é meu ângelos, você é meu mensageiro. Por exemplo, você que está aí nos assistindo, você que vai e fala do Evangelho do Senhor, você cumprindo o ídolo de Jesus, o que você é? Ah, pastor, eu sou um evangelista. Tá, você é um evangelista na função, mas a sua atividade, né? Como você foi enviado, você é um mensageiro do Senhor para evangelizar. Ficou claro? Eu espero que você tenha entendido que a palavra anjo significa mensageiro. Ela se aplica a anjos, a espíritos, né, do bem ou do mal, anjos bons ou anjos maus, mas também se aplica a homens. Seguindo aqui em frente, olha aqui. Quem são os anjos? Então já falamos que são seres espirituais. Daqui a pouquinho nós temos uma relação de características, de atividades dos anjos. Você vai ver que você vai aprender muito. Você não. Nós iremos aprender muito sobre os anjos. Estou aqui para aprender com você também, acredite. Os anjos são seres criados. É isso mesmo. Pastor,
Quer dizer então que anjos não são pessoas, não são criancinhas que morrem? Não. Quer dizer então que quando uma pessoa morre e ela foi boa aqui na terra, ela não vira anjo? Não. Mas quando eu era criança, meu pai falou que as criancinhas que morrem, elas viram anjos. Querido, eu também ouvi essa história. Eu também ouvi, também escutei isso. E eu imaginava que se eu morresse, se eu tivesse morrido quando eu era criança, eu seria, como geralmente é pintado, um anjo de cabelinho loiro e olhos azuis. Cabelo loiro eu tenho um pouco, olhos azuis eu tenho, então eu teria tudo para ser um anjo. Eu acho que eu sou um anjo, né? Porque eu sou um mensageiro do Senhor, como você também pode receber esse título dentro do significado da palavra anjo. Então, brincadeiras à parte, querido, anjo, ele não é formado por pessoas que morreram, crianças que morreram, não é. Os anjos são seres, são criaturas que foram criados por Deus. Assim como Deus criou o homem, Gênesis capítulo 1, versículo 26 a 28, não é? Fala que Deus criou o homem, formou o Deus, né? Disse Deus, façamos o homem à nossa imagem. Depois fala que Deus pegou do pó e criou o homem. E depois da costela do homem, ele criou a mulher. Assim também os anjos são seres criados, são criaturas. Ok? Eles não vieram assim do nada, assim, de pessoas que morreram e se transformaram em anjos, não. No livro de Neemias, no capítulo 6, olha aí na tua apostila tem essa passagem, nós temos aí para você. Neemias capítulo 9, desculpa. Neemias 9. Desculpa, deixa eu fazer uma correção com você. Eu me esqueci. Eu sei que na tua apostila, nessa parte, tem 2 versículos, por exemplo, um de Salmos, né? E um outro. Risca esses versículos aí, tá bom? E coloque esses 2 que eu vou dar para você. Onde está aí, ó, os anjos são seres criados. Você tem aí o livro de Salmo 148, se eu não estiver enganado. Risca esses versículos aí e coloque esses 2 aqui, ó. Neemias, capítulo 9, versículo 6 e Colossenses 1:16. Tá bom? Quando subiu a apostila, subiu com esses versículos. E ontem que eu estava revisando, que eu percebi que estavam errados. Tá bom? Então, em Neemias, capítulo 9, versículo 6, onde está aí, ó, os anjos são seres criados, corrijo. Neemias 9, 6 e Colossenses, capítulo 1, versículo 16. Em Neemias, capítulo 9, versículo 6, nós temos a seguinte colocação: só tu és Senhor. Olha agora, ó. Tu, né, Senhor, fizeste o céu dos céus e todo o seu exército, a terra e tudo quanto nela há, os mares e tudo quanto neles há, e tu os guardas com vida a todos, e o exército dos céus te adora. Quem é que forma, né, o exército do céu? Os anjos. Os anjos, queridos. Não existe outros seres no céu, além de Deus, né? O Pai, o Filho e o Espírito. Não existem outros seres nos céus, a não ser os anjos. Pelo menos até agora. E juntamente, né, hoje, com o espírito daqueles que já morreram. Mas aqui ele está falando da criação dos anjos. Ao longo da matéria, nós vamos ver, fique tranquilo, nós vamos confirmar isso de uma maneira mais específica, quando Deus faz menção, ou a Bíblia faz menção aos anjos, chamando-os de exércitos também. Nós não vamos entrar nisso aqui agora, porque estamos apenas dando uma introdução para você na matéria, para mostrar a nós, a você, a mim,
que os anjos não são crianças que morreram e se tornaram anjos, são seres criados, são espíritos criados por Deus, tá bom? O outro texto é o texto de Colossenses, no capítulo 1, versículo 16, você vai ler comigo, diz assim: porque nele, aqui está falando de Jesus, tá bom? O sujeito aqui é Jesus. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus. O que tem no céu? Da maneira assim mais comum que a gente sabe que tem lá. E dentro do nosso contexto de estudo aqui, os anjos. Tem outras coisas, mas vamos ficar restrito aqui a questão dos anjos. O que há nos céus e na terra. Então, tudo o que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis. Preste atenção nessas expressões que vão aparecer agora. Sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por Ele e para Ele. Lembra que eu disse há pouco que os anjos, a palavra anjo significa mensageiro? Esse é o significado da palavra, né? Anjo. E que existem categorias de anjos. Lembra disso? Pois é. Aqui já está mostrando para nós categorias e hierarquias de anjos que nós vamos estudá-las mais para frente da matéria. Fique tranquilo. Quando você vê aqui, nós vemos aqui tronos, dominações, principados, potestades. Está falando de uma ordem hierárquica de anjos. E deixa eu colocar para você já, para você ficar mais tranquilo e entender um pouquinho melhor. Por exemplo, em Efésios capítulo 6, o Paulo fala que a nossa luta não é contra carne e sangue. Nós vamos ler isso aí, lá para frente. Mas sim contra principados, potestades, e ele vai descrever também uma hierarquia. Existe uma hierarquia dos anjos de Deus e existe também uma hierarquia formada no reino das trevas por demônios. Os termos, eles se equiparam, ok? O lado que eles estão é que é o ponto. Então existem os anjos que estão em categorias, existem os demônios que estão em categorias. Ao longo da matéria, na tua apostila, se você quiser depois terminar a aula, só depois terminar a aula, dar uma olhada na tua apostila, o que eu recomendo que você faça, né? Você não tem apostila, né? Desculpa aí, eu estou com a ideia de sala de aula ainda, mas nós vamos ver ao longo desse assunto. Desculpa, eu estou com a ideia de que estamos numa sala de aula. Nós vamos ver ao longo da matéria que existem essas categorias de anjos, viu? E que eles estão distribuídos aí hierarquicamente. Então ele fala aqui, voltando ao nosso ponto, porque nele, em Jesus, foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, principados, potestades, tudo foi criado por Ele e para Ele. Nós vamos ver aqui o que significam essas expressões, tronos, dominações, principados, potestades, o que significam essas palavras dentro da hierarquia angelical, tanto do bem quanto do mal, tá bom? Muito bem. Outra coisa que anjo não é, eles não são homens glorificados. E você percebe que o versículo que está aí é o mesmo que nós acabamos de ler, Colossenses 1:16, tá? Você vê que não tem nada de homem glorificado aí. São seres criados por Deus. Ah, pastor, não foi assim um grande herói humano que se tornou, que era um gigante que se tornou anjo? Não.
Não tem nada disso não. Lembra? Anjo é anjo, gente é gente. Você está começando a entender agora por que eu coloquei essa frase para você no início, né? Vamos lá. São seres espirituais e são invisíveis. Nós temos alguns versículos que nós não vamos ler, tá? Eu separei alguns aqui. Se formos ler todos os versículos, essa matéria vai se estender por 6 meses. Então nós queremos que você tenha informações e você faça um estudo em sua casa também. Está em casa, né? Está com um pouquinho mais de tempo, então aproveite aí para estudar. Então eles são seres espirituais e são invisíveis. E olha o próximo assunto. Porém, embora sendo invisíveis, podem manifestar-se na forma humana. Repetindo, anjos são diferentes de pessoas, de seres humanos. Eles são diferentes, eles são pessoas no sentido porque têm uma personalidade. Eles têm uma personalidade, uma persona. Então eles são uma pessoa, mas não são humanos. Guarde isso. Não são humanos. Embora sendo espirituais, espíritos, seres espirituais, invisíveis. Você está vendo um anjo agora aí na sua frente? Eu não estou vendo nenhum anjo aqui. Eu não tenho dúvida de que há anjos aqui conosco, aqui onde eu estou e com você, onde você está aí. Não tenho dúvida disso. A Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daquele que o temem e os livra. Então eu não tenho dúvida que anjos nos acompanham. Porém, você não consegue vê-los na maioria do tempo. Nós vamos falar aqui de situações, né? Até alguns testemunhos de pessoas que já viram. Mas a Bíblia relata que pessoas viram anjos. Olha, nós temos aí alguns textos. Vamos em frente. Nós temos Hebreus capítulo 13 e temos João capítulo 20. Eu queria que você colocasse mais um versículo aí. Eu não separei para ler, tá? Não está na apostila. Porque eu estava revisando a apostila e me aparecem alguns versículos que eu achei interessante. Coloque aí Gênesis na tua apostila. Gênesis capítulo 19, versículos de 1 a 3. Tá bom? Esse de Gênesis 19, que eu acabei de falar para você, é Ló. Quando Ló recebe na casa dele 2 anjos. Lendo o texto, você vai ver que o Ló recebe eles. E no João, esse eu quero ler com você, nós vamos ler. No Evangelho de João, no capítulo 20, versos 11 e 12, o que é que nós temos aqui? Olha aqui, ó. E Maria foi até o túmulo, né, Maria Madalena, para ver lá Jesus, para chorar ali. E Maria estava chorando do lado de fora, junto ao sepulcro. Estando ela, pois, chorando, olha, abaixou-se para o sepulcro e viu a Maria, ela viu, diz o texto, 2 anjos vestidos de branco, assentados onde jazera o corpo de Jesus. Um à cabeceira e outro aos pés. Então aqui, ó, quando Jesus ressuscitou, ela foi até o sepulcro. Chegando lá, ela não viu o corpo e ela viu 2 anjos. Agora, este aqui é que é muito legal esse texto. É algo que você tem que parar e pensar. Hebreus capítulo 13, versículo 2. E a partir de hoje, fique atento e quem sabe você não tenha tido já uma experiência desta e nem soube. O que, pastor? Vamos ler o texto. Hebreus 13, verso 2. Não vos esqueçais da hospitalidade, de ser bom anfitrião. Coisa rara nos dias de hoje, hein? Olha que a Bíblia diz, temos que praticar a hospitalidade. Porque por ela, através de uma hospitalidade, alguns
sem saber, hospedaram anjos. É o caso que eu mencionei do Ló. Tá bom? O Ló, ele recebe 2 anjos na sua casa. Abraão recebe 3, né? Um era o Senhor. Ele recebe 3 anjos ali. Ele recebe 3 pessoas. Uma delas era o Senhor, vai dizer lá o texto. Tá? Então, Hebreus fala que alguns, sem saber, hospedaram anjos. Eu não sei se você já teve alguma experiência. Há relatos, há testemunhos de pessoas, uma delas, que eu me recordo agora, nós vamos falar aqui para que serve os anjos, né? O ministério dele na vida dos salvos. Mas pessoas que chegaram a hospitais depois de terem sofrido um acidente, carregada por 2 pessoas, e quando ela foi medicada, melhorou, ela perguntou para as pessoas do hospital, cadê aquelas pessoas que me trouxeram aqui? Eu queria agradecer a elas. E as pessoas disseram, você chegou sozinho aqui. Ela falou, não, 2 pessoas me carregaram. Ela falou, não, você entrou aqui sozinho. Tá? Os outros não viram os anjos. Por quê? Porque eles não são seres visíveis às vezes. Para um, se manifestam a um, não se manifesta a outro, num grupo, numa reunião. Pode estar ali uma pessoa vendo o anjo e os outros não. Tá? Quando a gente for falar do ministério dos anjos na vida do salvo, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Para que Deus os manda estar conosco. Tá bom? Então, fala que eles podem assumir a forma humana. Não são humanos, mas podem assumir a forma humana. Você sabe que eu estou de cabeça baixa, que eu preciso ler, né? Não presta atenção aí, não. São inumeráveis. Os anjos queridos são numa quantidade imensurável. E eu acho que eu não separei, né, versículo para a gente ler nesse texto aqui, mas você pode ler aí Apocalipse capítulo 5, versículo 11, vai dizer que eles são muitos, tá? Estamos falando de anjos, de seres espirituais, existem os demônios. Os anjos, né, da parte do mal, os demônios são chamados de espíritos malignos ou espíritos imundos. Nós vamos voltar aqui quando formos falar na sessão sobre anjos, sobre demônios, tá bom? Quando falar sobre os demônios, a gente vai voltar e ver essas classificações deles e as suas nomenclaturas também. Olha o que eu disse, os anjos são seres pessoais, ou seja, eles têm características próprias, são personas. Por isso que eles são pessoas, mas não são humanos. Ok? O que eles têm? Olha aqui, ó. Aí estão os versículos, meus amados. E eu quero que você leia eles depois, durante a semana. Eles têm inteligência. Quando formos falar da categoria dos anjos, nós vamos ver aqui como eles atuam. Você vai perceber isso na vida, nas características deles. Então eles têm inteligência, eles têm sabedoria. Uma coisa que nós temos que entender, embora eles sejam sábios, eles não têm a capacidade de discernir o pensamento humano. É Deus quem fala a eles. Assim como os demônios, os anjos do bem, eles não podem ler a nossa mente. Eles não são oniscientes, eles são sábios, mas não sabem tudo. Nós vamos ler aqui um texto em 1 Pedro capítulo 1, versículo 12, que os anjos querem aprender acerca da salvação. Então eles não sabem tudo. São santos. Ok? São santos. Eles têm sentimentos, são pessoas.
têm sentimentos, se entristecem, se alegram. Jesus fala que quando um pecador se converte, sabia que você ia lembrar, festa nos céus. Quem é que festeja? Você acha que é uma festinha reservada para o Pai, o Filho e o Espírito Santo? Só os três lá? Oh, que legal! Olha que bacana! Olha que joia! Você acha que é só os três? A Bíblia diz que os anjos fazem festa. A festa, os anjos se alegram, querido. A Bíblia diz no livro de Jó, quando Deus vai falar para Jó, Deus fala assim, onde você estava? Nós vamos ler esse texto. Quando eu quando eu lançava os fundamentos da terra e as estrelas da alva rejubilavam, estavam assim extremamente alegres. As estrelas, meus amados, elas são astros. Elas não têm vida assim no sentido, não são pessoas. Quem é que se alegrava quando Deus criava a terra? Os anjos, tá? Eles têm sentimentos. Eles têm vontade. Aí está o texto que eu falei para você, 1 Pedro 1,12. Ele está falando sobre a salvação, que Deus deu aos profetas a palavra da salvação, e ele fala assim, coisas estas que os anjos anelam conhecer. Então os anjos não sabem tudo, tá? Mas eles têm vontade, eles querem aprender algumas coisas. 1/3 dos anjos caiu com Satanás. Eles fizeram uma escolha, porque a Bíblia fala que o dragão, a serpente, ele lançou 1/3 do céu. Quando Satanás caiu, ele trouxe 1/3 com ele. Então eles têm vontade, eles optaram por seguir alguém. Embora possuam vontade própria, estão sujeitos à vontade de Deus, os que ficaram, né? Eles têm livre-arbítrio. Livre-arbítrio é diferente de vontade. Nós já estudamos isso aqui quando falamos sobre espírito, alma e corpo. A vontade é o meu desejo de fazer, ou de ter, é um desejo. O livre-arbítrio é o centro da minha decisão. Eu sou livre para decidir se eu faço ou não. Vou dar um exemplo meio ruim, hein? Eu posso ter vontade de dar um soco na cara de alguém, mas eu decido se eu vou dar ou não. Ou seja, eu estou exercendo o meu livre-arbítrio. Eu sou livre. Eu posso me levantar daqui agora, se eu quiser, e ir embora para casa. Mas é claro que eu não vou fazer isso. Nem você. Você já está em casa, mas vai ficar aí. Livre-arbítrio é diferente de vontade. Os anjos têm vontade e são livres para escolher. Ok? Já falamos isso aqui, o próximo item, repete aqui, podem manifestar-se na forma humana. E para fechar a aula de hoje, você sabe que eu já estou encerrando, os anjos, queridos, são imortais. Olha só. Não adoecem. Você já viu algum relato de anjo com gripe na Bíblia? O vírus, então, não pega eles de jeito nenhum, queridos. Pega nada. Nunca adoecem ou morrem. Olha só. E mais uma coisa que você precisa saber sobre os anjos. Eles não são casados. Alguns disseram, graças a Deus para eles. Eu diria, que pena para eles. Que pena que os anjos não podem viver essa experiência, porque é gostoso demais ser casado. Viu? Vamos lá, vamos ler o texto de Lucas, capítulo 20, versículo... Vamos ler o 35, eu sei que está aí o 36, mas eu vou ler com você o 35 e o 36. Mas, aqui, Jesus está respondendo quando umas pessoas querem... interrogá-lo, sobre a vida futura, tal. E ele vai responder, ele está falando aqui acerca daqueles que morreram, como será o estado deles. Mas os que forem havidos por dignos de alcançar o mundo vindouro
e a ressurreição dentre os mortos, nem hão de casar, né? Nem ser dados em casamento. Então, quem morreu, quem já está morto, ele vai ressuscitar um dia. Nós vamos estudar uma matéria que vai falar para nós sobre a ressurreição dos mortos. Quando for falar sobre escatologia, nosso próximo assunto. Fala que eles não podem se casar, nem ser dados em casamento, porque já não podem mais morrer. Mas está falando das pessoas. Isso. Vamos prosseguir? Pois são iguais aos anjos. Ou seja, por que é que eles não se casam, não se dão em casamento? Por que é que não morrem mais? A quem Jesus os compara? A um outro tipo de ser, aos anjos. E são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. Então, para nós, o que basta, por enquanto, aqui no nosso assunto é que os anjos não são, não morrem, eles não morrem, não adoecem, ou seja, né, a doença é o que leva geralmente à morte, na maioria das vezes. E mais um detalhe que fica aqui de bônus para nós, que os anjos não se casam. Ruim para eles, né? Porque casar é bom. Mas voltando aqui ao nosso tópico, então, os anjos são imortais, nunca adoecem ou morrem, vivem para sempre. Tá bom, queridos? Mais duas coisinhas que estão na nossa apostila. É assim, são maiores em poder do que os homens. O Salmo 103 fala isso. Nós vamos ver aqui os anjos agindo, você vai ver isso. Já falei, olha, não são oniscientes, eles não sabem todas as coisas. Ele tem um conhecimento de coisas que nós não temos, mas também não sabe coisas que nós sabemos acerca da salvação. Não podem se reproduzir. Aquilo que eu falei, está no mesmo texto, ó, Lucas 20, versículo 35 e 36. Não se casam, não se dão em casamento, então anjo não faz anjo. O número de anjos está fechado. Está fechado o número de anjos, não é que nem os humanos que se multiplicam. Os anjos foram criados numa quantidade e esse número está fechado. Amém? Muito bom. Vamos parar aqui, já é aqui 9h20. Daqui a pouco voltaremos para o nosso culto. Que Deus te abençoe, já vai se preparando aí, vai tomar uma aguinha, termina seu café, mas volte, porque daqui a pouco nós estaremos aqui para cultuarmos ao Senhor. Até já!